Salve, salve, gurizada! Muito bem-vindos ao terceiro vídeo do canal do Dr. Guto Vazzi no YouTube. É um prazer estar aqui de novo e se tu tá curtindo o conteúdo, te inscreve no canal. Aqui a gente está começando uma jornada rumo ao conhecimento sobre medicina do estilo de vida, prevenção de doenças, autocuidado, desenvolvimento pessoal e bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu vejo todos os dias, que foi um dos grandes motivadores de eu estar vindo aqui para a internet complementar o meu trabalho. Eu atuo em um dos maiores hospitais SUS do Rio Grande do Sul. E eu estou terminando minha formação de 3 anos agora, em fevereiro. Gravo isso agora em dezembro, então mais 2 mesinhos e meio. E o que eu aprendi? Que tem 4 grandes cavaleiros que estão levando as pessoas. E são eles, muito bem descritos neste livro aqui. Esse livro, eu vou ler a contracapa, que basicamente, existe um caminho diferente para o envelhecimento. É possível viver e não apenas sobreviver além das expectativas, nos tornando mais saudáveis a cada época. É possível estar doente, mesmo com resultados dos exames de sangue dentro dos parâmetros normais. Exercício físico é o remédio mais potente para prolongar a vida. Dietas estão perdendo cada vez mais espaço para a bioquímica nutricional. E buscar saúde física e longevidade, mas ignorar a saúde emocional, pode ser a maior das ciladas. O autor chama Peter Attia e o livro Outlive. Ele já tem versão em português, eu recomendo para todo mundo. Vou usar ele mais vezes e hoje eu quero usar esse pequeno recorte que ele menciona logo no início do livro. Obrigado, gato. Que são, estatisticamente, quais são as doenças que mais têm matado as pessoas. E são elas: as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, as doenças oncológicas, que é a mesma coisa de dizer os cânceres, e as doenças neurodegenerativas, que são as demências, principalmente a demência de Alzheimer e a demência vascular. E me dá um grande alívio saber que eu estou dizendo isso para mais pessoas. Mas todas elas são doenças do estilo de vida. Todas essas doenças, essas constelações, esses grandes grupos que chamaremos de cavaleiros, eles têm um fundo parecido na sua gênese. As suas raízes são exatamente as mesmas. E é muito comum as pessoas acreditarem que o destino ou forças superiores ou a genética exercem um papel majoritariamente importante no desenvolvimento de todas elas. Como se bastasse estar vivo para ter essas doenças. E é impossível refutar essa afirmação por completo. Mas aqui a gente precisa criar um grande parênteses, que é o pensamento probabilístico em saúde. Porque os gatilhos ambientais, eles são muito mais importantes do que a genética. E por gatilhos ambientais, entendam comportamentos em saúde, nos pilares da medicina do estilo de vida: alimentação,
exercício físico, sono, conexões sociais, controle de estresse, tóxicos, contato com a natureza, emocionalidade. E dependendo da referência, existem um pouco mais, um pouco menos. O grosso da coisa é essa. É o quanto tu dorme, o que tu come, o quanto tu movimenta o corpo, o quanto tu evita toxinas que são comuns na nossa sociedade que nos fazem mal, e com quem e como tu te relaciona e tu te sente pertencendo a um grupo ou a um movimento, seja ele qual for. E eu não falei, acho que a espiritualidade seria o último. Então esses pilares, eles aumentam a probabilidade. Eu vou ter que tirar o microfone pro gato deitar aqui, senão acho que vai abafar. Deita aí, gato. Esses pilares, eles não dizem absolutamente. Porque afinal, sabemos que todos vamos morrer. Mas Augusto, se todos vamos morrer, o que eu quero com isso? Por que eu não posso viver minha vida do jeito que eu quero? Porque se isso aí vai acontecer de um jeito ou de outro, por que eu vou querer esse tipo de conhecimento? A qualidade e não apenas a quantidade da tua vida, ela vai ser importantemente influenciada pelo tempo no qual tu aplicares os conhecimentos da medicina do estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? Que os 4 cavaleiros, eles acontecem antes e gerando uma piora importante da qualidade de vida na forma de restrições devido a sintomas. Eu estou dizendo que ao não conhecer a medicina do estilo de vida, ao não cuidar desses pilares todos, a probabilidade de incidir um dos 4 cavaleiros de uma forma precoce e te limitar de alguma forma, ela aumenta bastante. O próximo vídeo vai ser destinado a um exemplo disso. Mas agora eu quero me ater a falar um pouquinho de cada um deles. Em quarto lugar, as doenças neurodegenerativas. Ter Alzheimer, ter demência, é tido como algo normal. Ah, a pessoa está esquecida. É porque ela tá velha. Mas isto não é, repito, não é o envelhecimento normal. A pessoa não lembrar o nome dos familiares, não lembrar a cidade que viveu, não lembrar o caminho até o supermercado, como cuidar das próprias finanças, não lembrar o time do coração. A demência, ela tá explodindo em quantidade. É claro, as pessoas estão envelhecendo, e isso sim é o principal fator de risco. Mas a soma de dormir mal, comer mal, não se exercitar ou não movimentar o corpo, consumir álcool, tabaco e outras drogas e não controlar o estresse, aumentam muito o número de pessoas que está desenvolvendo esse tipo de patologia. E não existe limitação maior do que a da demência. Porque pensem que ela é como se fosse uma falência do cérebro. O cérebro pifou. E muitas vezes o resto do corpo está funcionando. E o cérebro vai pifando cada vez mais, ao ponto da pessoa não conseguir mais caminhar,
não conseguir mais conversar, não conseguir mais comer com a boca. E essa situação traz muita angústia, muito sofrimento que é totalmente justificável para as pessoas que estão ao redor. E pensa só, pensa agora nas pessoas que tu ama. Tu gostaria de imaginar a situação delas na tua volta porque tu não mais consegue lidar com o autocuidado? E esse é o quadro que a demência traz. E todos os pilares da medicina do estilo de vida estão intimamente relacionados a ela. Em terceiro lugar, doenças oncológicas. A gente relaciona o câncer apenas ao cigarro. Câncer de pulmão é o cigarro. Mas tem algumas considerações gigantescas sobre o câncer que muita gente não sabe. Primeiro, o câncer não vai ter cura dentro dessa frase simples. O câncer tem cura. Porque o câncer são mais de... Enfim, nem sei, nem vou chutar um número. São centenas de doenças diferentes. Por quê? Cada tecido diferente do corpo pode gerar um câncer. O câncer, em sua essência, é uma mutação genética que leva células a se multiplicarem e não obedecerem às sinalizações para elas pararem de crescer. Então elas multiplicam, formando tumores. E esses tumores podem se espalhar do órgão original e ir para outros locais do corpo. E é claro que o cigarro é um fator de risco importante. Mas assim como nas doenças neurodegenerativas, o sono de má qualidade, o mau controle de estresse, a falta de movimento e a dieta, especialmente o padrão de dieta norte-americana, ou no Brasil traduzindo a dieta de padaria, eles aumentam importantemente a probabilidade do aparecimento de um câncer. E isso eu estou dizendo que uma pessoa que talvez pela genética teria um câncer, pode ser que ela tenha um muito mais cedo ou então de uma forma muito mais agressiva. E a ideia é nos empoderar de nossa própria saúde para que possamos assumir o controle e diminuir a probabilidade disso acontecer. Em segundo lugar, as doenças metabólicas. Aqui eu quero citar especificamente o diabetes e a obesidade. Os números dessas duas doenças são assustadores. Elas não estão intimamente ligadas. A pessoa pode ter diabetes e não ser obesa? Claro. A pessoa pode ser obesa e não ter diabetes? Claro. O metabolismo pode estar doente sem existência do diabetes. Porque o metabolismo são as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E é claro que a obesidade atrapalha essas reações químicas, porque gera um excesso de tecido que desvia as reações químicas para um lado. Ao passo em que uma pessoa que pode estar magra, digamos, por fumar muito, ela também vai ter um metabolismo muito alterado, porque ela está inalando um tóxico que mexe profundamente nas reações químicas do corpo dela. E as doenças metabólicas, elas nascem na interação
entre genética e o ambiente, de forma que comermos em excesso, movimentarmos pouco, dormirmos mal ou pouco, ingerirmos toxinas e não nos sentirmos amados e pertencentes, ao longo do prazo, faz com que essas reações químicas todas comecem a apresentar defeitos. E por último, as doenças cardiovasculares. Cardio, coração. Vasculares, dos vasos. Pensa só. Todo lugar do corpo humano precisa de sangue, correto? Porque o sangue, ele leva o oxigênio que a gente capta. Respiração, pulmões. Aí nos pulmões a troca gasosa, o CO2 que é produzido é liberado e a gente inala o oxigênio. Esse oxigênio, ele é transportado pelo corpo por vasos sanguíneos. A melhor analogia que tem para isso é a de uma rede de transportadoras carregando uma matéria-prima importantíssima até as unidades básicas. Então, os vasos sanguíneos são as estradas. E adivinha o que o sono de má qualidade, a ingestão de álcool e tabaco, o mau controle de estresse, a falta de pertencimento ou de se sentir amado, pertencente a um grupo, a falta de movimento corporal e a dieta de má qualidade, adivinha o que faz com essas estradas? Deixa elas sujas. Sujas com o quê? As famosas placas de aterosclerose, que são depósitos complexos, mas que eu vou resumir aqui de forma mais simples, são depósitos de gordura. E essa gordura vai se depositando na parede dos vasos. Vamos botar o microfone aqui de novo. Pensa que o vaso é isso aqui. Aí, com o passar do tempo, os maus hábitos, eles vão fazendo isso aqui, ó, na parede desse vaso. Vão entupindo ele. E essa luz, que antes passava um monte de sangue, agora só passa aqui, ó. Passa quase nada. Passa um filete de sangue. Até que, eventualmente, um vaso importante pode ocluir. E a isso a gente chama, quando acontece no coração, de infarto agudo do miocárdio. E quando acontece no cérebro, acidente vascular cerebral. As duas maiores causas de morte no mundo. Vocês percebem que a base é a mesma? O mais importante não é a genética. O mais importante não é o destino. Não tem uma força superior inexplicável. Existe, sim, uma influência gigantesca desses fatores, que vão ser para sempre os mesmos. E é por isso que a medicina na internet, ela está cada vez mais perdida. Porque as raízes são essas. Alimentação, sono, movimento, espiritualidade, controle de estresse, diminuição de tóxicos, contato com a natureza. Não é algo mercadológico. Eu não tenho como dizer que tem uma pílula, que tem um soro, uma vitamina,
que tem algo específico que a gente fica tentando procurar? A resposta está aqui, na nossa frente. E o foco disso está tão disperso, tão disperso. A gente procura ensandecidamente e não conversamos sobre esses pilares. Na nossa jornada, a gente vai aprofundando aos pouquinhos sobre cada um desses pilares e como que a gente consegue viver uma vida cheia de significado, de beleza, de valores, de forma que além de prevenir a incidência, a gravidade ou a temporalidade dos 4 cavaleiros, a gente também se sinta bem, se sinta leve, se sinta florescendo, é o termo mais correto. Espero que vocês tenham pegado a ideia principal. A gente segue conversando sobre isso e no próximo vídeo eu quero dizer um caso prático para deixar tudo isso mais claro. A gente se fala.